Sentou-se então ao lado de Ian, dividindo os restos de comida e de refrigerante que conseguiu, e foi Ian quem decidiu quebrar o silêncio. Está gostoso. Minha mãe também gosta, disse o garoto comendo as fritas com voracidade. Qual das mães? Perguntou Luan, só para tentar esquecer os problemas. Na verdade, as duas. Na verdade, o mundo inteiro gosta, respondeu, fazendo um exagerado gesto circular ao citar o mundo. Qual delas é a sua mãe de verdade? Luan perguntou, com genuína curiosidade. As duas, é claro, respondeu Ian, sem entender a pergunta. Mas qual é a biológica? Ou você é adotado? Insistiu, sem saber se a criança compreenderia. Você quer saber quem me carregou na barriga? Ian devolveu a pergunta. Isso, confirmou relaxando a face. Luan já sabia que não era habilidoso com crianças. A mãe Jasmine. Mas a mãe Bela é mãe do mesmo jeito. Ela sempre diz isso. Afirmou categoricamente. Luan achou graça, mas logo fechou o sorriso ao ver Nathan o encarando, contrariado com aquela conversa intimista. Mesmo assim, curioso, perguntou. Então a Jasmine namorou o Elohim antes de namorar a Bela? Era estranho perguntar isso para uma criança. Aliás, era estranho para Luan estar conversando com uma criança. Não, eles sempre foram grandes amigos, respondeu, sempre gesticulando como lhe era habitual, e prosseguiu. Papai é casado também. A Violeta é muito legal. Ela deixou ele ser meu pai, mesmo ela não sendo minha mãe. Sério? Perguntou Luan, abismado com a revelação. Sério. E é legal. É como se eu tivesse 3 mães. Mas a Violeta eu só chamo de Vi. Pena que agora eles devem estar todos tristes e preocupados comigo, comentou Ian, com a alegria desaparecendo no final. A cada frase Nathan se mostrava mais indignado. Chega desse blá blá blá. Essa conversinha já está cansativa. Toda vez que você fica assim, olhando pro nada, me assusta, disse Ian, chegando mais próximo do sequestrador, como se este fosse lhe proteger, e continuou. A gatinha que eu tinha também fazia assim. Sempre ficava olhando para as paredes, mas ela já foi embora. Brincar com as estrelas. Luan não sabia o que responder. Apenas desviou o olhar de Nathan e fixou-se no outro canto, onde estava o pote de água de Luke. Por onde anda você, meu amigo? Pensou, mergulhado no remorso. Você também está triste? Perguntou Ian, fazendo os olhos de Luan marejarem. Ele apenas afirmou com a cabeça. Toma, a última batatinha para você, disse Ian, tentando consolá-lo. Mas cada atitude bondosa e inocente da criança só fazia sua dor aumentar. Obrigado. Você é muito educado. Não está com medo de mim, mesmo eu tendo te tirado dos seus pais? Não, Luan, respondeu Ian, para seu espanto. Como você sabe meu nome? Eu nunca te disse, questionou. Você lembra que eu disse que me lembro de você de muito, muito tempo atrás? Disse Ian, seguido por um gesto afirmativo de Luan. Nathan começou a rir debochadamente e comentou. Ele herdou as esquisitices do pai. Escuta isso que ele vai contar. Olha só, você está com aquele olhar igual ao da minha gata de novo, observou Ian, fazendo Luan voltar a si, apertando os olhos. Me explica como você descobriu o meu nome, pediu Luan, voltando a olhar para o garoto. Meu pai disse para eu não ficar falando essas coisas. As pessoas ficam assustadas ou não acreditam, respondeu, já ansioso para contar. Que tipo de coisas? Investigou Luan. Coisas do além, afirmou inocentemente. Do além? Mas você não acabou de dizer que fica assustado só de me ver olhando para o nada? Perguntou Luan. É que tem o além bom e o mal. O além bom é legal, eu sempre vejo, principalmente quando eu durmo, mas você faz uma cara de quem está vendo o bicho-papão, respondeu, com a expressão séria. Essa é boa, disse Luan, achando hilário,
e completou: seria bom que fosse. Natan, já impaciente e sem ver graça alguma, questionou: você vai deixar uma criança te enrolar? Influenciado por Natan, Luan perguntou num tom irritado: me diga de uma vez por todas, como sabe o meu nome? Foi a sua irmã que te contou, de quando ela me entrevistava? Não, eu me lembrei de quando éramos vizinhos, respondeu Ian, causando novas gargalhadas em Natan. Vizinhos? Nunca fomos vizinhos, afirmou Luan, estranhando muito aquela história. Fomos sim. Nós brincávamos juntos depois da aula, retrucou convicto. Luan, ainda mais confuso, disse: acho que você está me confundindo com alguém que tem o mesmo nome, mas deixa pra lá, já tenho coisas suficientes para pensar. Lembra quando você levava os remédios para mim? Insistiu. Natan continuava a gargalhar com a confusão de Luan e incentivava: vá em frente, Luan. Pergunte mais. Agora é que a conversa está boa. Ian, você tem 5 aninhos. Certamente eu não te daria nenhum remédio, nem brincaria com você depois da aula. Você deve ter ouvido seus pais falarem algo, ou isso pode ter sido um sonho, ou pior, você deve ter os mesmos transtornos que o Elohim. Um silêncio esquisito pairou no ar, e Luan se arrependeu imediatamente de ter dito aquilo, ainda mais para uma criança tão amável. Olha só, foi meu pai quem me deu, disse Ian, mudando de assunto, enquanto tirava uma pequena caixa do bolso da calça. O que é isso? Perguntou Luan, observando a curiosa caixinha. São cartas especiais que falam do destino. Escolhe uma, disse Ian, abrindo as cartas em leque, como se fosse uma brincadeira. Luan, hesitante, entrou na brincadeira e escolheu uma carta aleatoriamente, apesar de não gostar dessas coisas e de estar visivelmente contrariando Natan, que já demonstrava impaciência novamente. Ian, com desenvoltura, pegou a carta escolhida e olhou fixamente para o desenho central. Em seguida, explicou, como se já fosse um mocinho: essa é a carta do coração partido. Ela fala sobre a dor insuportável que você carrega no peito, um fardo pesado que parece não ter fim. Quando essa carta aparece, também significa que a pessoa está em dúvida entre 2 caminhos e que, bom, escolhe mais uma para eu entender melhor. Luan tirou a segunda carta e viu nela o desenho de uma chave abrindo uma nuvem. Sem perguntas, entregou-a a Ian. Isso, exatamente o que eu pensei que era. Você tem 2 ou mais caminhos, e tem também a chave para decidir qual porta vai abrir. A decisão é sua. Siga o seu coração. Escolhe mais uma. Essa é a carta da morte. Mas não precisa ter medo. Meu pai sempre diz que a morte é apenas uma transformação. Então, essa carta não significa que alguém vai morrer, mas sim que uma transformação muito grande vai acontecer. Mas olha, preste atenção, disse Ian, pausando para enfatizar suas palavras. Para que essa transformação seja positiva, é necessário ter coragem para enfrentar as sombras do passado e encontrar uma nova esperança. Ian olhou fixamente para Luan, tentando perceber se ele havia entendido alguma coisa, e notou o quanto ele estava abalado, mas Luan apenas disse: são apenas cartas, certo? Comentou, tentando dissipar o desconforto que sentia. Talvez sejam apenas cartas, ou talvez sejam um portal para o desconhecido. Depende de como você as enxerga. É o que papai diria, respondeu Ian, enigmaticamente. Por que você não tira uma para você? Perguntou Luan, descontraindo. Eu já tirei uma hoje, mas vou tirar outra então, disse Ian, embaralhando as mini cartinhas com destreza. Virando a escolhida, que mostrava uma mulher suavemente fechando a boca de um leão, completou: essa é a carta da força. Ela ensina que a verdadeira força vem do coração. Por isso, eu sou forte para aguentar estar longe da minha família, apesar de ficar tão triste por dentro.
Você é realmente muito corajoso, disse Luan, com a voz entrecortada. Isso eu aprendi muito com a mãe, Jasmine. Ela me diz que nunca estou sozinho. Você sabia que ela sempre vê a mãe dela, que já morreu? Luan se arrepiou ao ouvir aquilo. Esse era o tipo de assunto que sempre evitava. Apesar de, agora, conviver com um fantasma que o perseguia dia e noite, já estava até se acostumando. Ela se chama Luanda, quase igual ao seu nome, e ela é uma sacerdotisa lá no mundo invisível. Sempre nos protege. Natan, rindo com sarcasmo, comentou. Protege tanto que nos deixou raptar seu neto. Que bobagem. Falando em nomes, afinal, como você sabe o meu nome? Disse Luan, voltando ao assunto inicial. Você não me reconhece porque eu estou diferente, mas eu sou a Isis. Que surpresa para Luan, hein? Será que ele irá acreditar nessa revelação? Vamos descobrir no capítulo 16 do livro Casulo, Os Reencarnados. Eu sou o Samuel e te aguardo.